Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo, né? Sempre trazendo inovação, sempre trazendo informação, atualização e também notícia para você sobre vários temas, né, que a gente aborda aqui. É muito importante você sempre não só assistir, mas compartilhar os nossos episódios, curtir, comentar, sugerir, certo? Comentar sobre o canal com os amigos, com os colegas, né? Sempre importante você sempre estar fortalecendo, né? E participando do engajamento do canal com todos os seus conhecidos, seus amigos, né? E isso ajuda o canal a sempre crescer e o nosso objetivo é levar informação e atualização para todos. Hoje o nosso assunto será sobre o Aedes aegypti, né? E o escorpião, né? São duas situações atuais do momento, né, o que está se falando mais no momento, né, devido à época do ano, o verão e nosso local ser um clima quente, né, a nossa região e também, né, se a gente estender no Brasil todo, é uma situação que nessa época do ano é muito comentada, é uma situação preocupante, né, e é o que nós vamos falar hoje aqui. E, né, o canal tem o prazer de receber aqui hoje, né, o nosso convidado, que é o César Leandro, né? Seja bem-vindo, César. Obrigado. Tá? Vai ter um prazer ter você aqui, né, conosco, um especialista no assunto, né? E eu tenho certeza que todos que nos assistem vão, do início ao fim, vão ficar grudados lá. Então, pessoal, é muito importante, né, como eu falei, vocês participar, vocês compartilhar, curtir e dar seu like, tá bom? César, eu gostaria que você se apresentasse ao pessoal, né, que está nos assistindo. É um prazer imenso, né, estar aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite, Douglas, primeiramente. Obrigado aí à estrutura oferecida aqui pelo estúdio. E meu nome é César, sou biólogo há 12 anos de formação. Atuo 9 anos pela vigilância ambiental do município também. E também tem uma empresa que presta consultoria ambiental, que é a CL Ambiental Consultoria. A gente trabalha com gestão de resíduos, licenciamento ambiental, perícias ambientais e também com controle de escorpiões, que é um dos assuntos, né, que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Bacana. Então, pessoal, vocês viram que hoje promete, né? Vamos começar a falar, então, né, um pouquinho sobre a questão né, que é a preocupação do momento, sobre o Aedes aegypti, né? No caso, por exemplo, né, como que é, vamos dizer assim, o ciclo de vida dele, o tempo, né? A questão, por exemplo, das curiosidades desse bichinho tão famoso nessa época do ano. É uma preocupação, né? É um problema de saúde pública o mosquito Aedes aegypti, principalmente na área urbana. Nessa época do ano, começa o aumento de casos por conta de diversos fatores. Período de chuva, altas temperaturas, principalmente aqui no nosso município, aqui em São José do Rio Preto. E a gente tem trabalhado muito firme nessa questão aí de orientar as pessoas, né? A gente tem trabalhado junto aí nas obras, né, Douglas? E para poder passar a orientação, passar o nosso conhecimento, para a gente não ter o problema que a gente teve no ano passado, né? No ano passado, de 2024 para 2025, a gente enfrentou a pior epidemia da história do município. A gente teve 40 óbitos, né? Uma situação muito grave. E são situações simples de combate que a gente consegue já evitar esse mosquito, né? Por conta da alta temperatura, a média do mosquito, o ciclo do mosquito, né, é de 7 dias, né? Desde a postura dos ovos até a fase adulta. Mas com as temperaturas elevadas, ele pode, né, chegar à fase adulta até 5 dias. Então é muito rápido. Então, um simples
uma simples atitude de não deixar a água parada, fazer aquela vistoria semanal no seu imóvel, é crucial para combater e para bloquear o ciclo, né, do mosquito, que é de 5 a 7 dias. E por quê? Por exemplo, tem algumas situações, né, que o mosquito ele é bem adaptado à área urbana, né? A reprodução dele, além de ter esse ciclo bem curto, os ovos do mosquito é bem resistente, né? Pode ficar até 1 ano seco, e a partir do momento que ele entra em contato com a água, ele pode eclodir dentro de 30 minutos, né? Então, é muito preocupante, né? Então, é uma ação... Eu sempre falo, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, é um dever de todos combater a dengue. Todos devem engajar nessa situação, né? Nesse combate, nesse controle, para que a gente não tenha novamente uma epidemia, que a gente não deixe acontecer uma situação. 40 óbitos é uma situação muito grave para o município, e a gente tem alertado, trabalhado durante todo o ano no combate à dengue e também com os escorpiões. Uma curiosidade também, né, que o mosquito Aedes, ele é o mesmo da febre amarela, é isso? Isso, exatamente. Ele transmite a febre amarela também em área urbana. Graças a Deus a gente não tem a transmissão aqui em São José do Rio Preto, mas ele transmite não só dengue, né, mas também zika, chikungunya, que são doenças gravíssimas, né? A zika, por exemplo, é gravíssimo para uma gestante, né? No começo, né, dos casos, né, aqui no Brasil, a gente teve muitos casos de microcefalia, principalmente na região Nordeste. E a chikungunya também é uma doença gravíssima, porque os sintomas dela é muito mais prolongado. Ele pode se estender até 2 anos, dependendo do caso. Então, ninguém quer ter esse tipo de doença, não quer um familiar com essa doença, não quer que um familiar venha a óbito por causa de um mosquito, né? Então, é muito importante a gente tomar medidas simples, né? A gente não deixando o mosquito nascer, a gente já vai diminuir a presença desse animal e evitar também a transmissão dessas doenças. Por exemplo, fala um pouquinho para mim sobre os hábitos deles, né, a preferência, a proximidade com pessoas, como que é isso, né? Sim, ele prefere ficar dentro dos imóveis, o Aedes aegypti. Por quê? Se aquele imóvel tem um criadouro, tem um local que ele pode fazer a postura dos ovos, tem pessoas circulando. Por quê? Quem transmite a doença é a fêmea. Então, ela precisa estar perto de pessoas para poder picar ali e pegar o sangue, né, daquela pessoa. Porque o objetivo dela não é transmitir a doença, né? Ela pega o sangue ali, ela pica para poder pegar o sangue para maturar os ovos. E aí, perpetuar a espécie, né? Todo indivíduo na natureza, o objetivo principal é a perpetuação da espécie. E, no caso do Aedes aegypti, não é diferente. E aí o Aedes aegypti, a fêmea do mosquito, fica dentro da casa, próximo do criadouro. O mosquito ele é preguiçoso, se tiver um criadouro ali, tiver pessoas, ele não vai sair daquele ambiente. Então, se a gente observar, às vezes a gente está na sala de casa, assistindo a televisão ali, sentado no sofá, e o mosquito está ali perto da gente, picando, e a gente nem percebe. Por quê? Ele é um mosquito silencioso, diferente do Culex, que é o pernilongo comum, né, que faz aquele zumbido na nossa orelha, no nosso ouvido. E o Aedes aegypti, quando você percebe, ele já te picou diversas vezes, né? Você não consegue sentir que ele te picou. Ele tem uma substância anestésica ali que você não consegue identificar a picada. Então, um dos hábitos do Aedes aegypti é esse, né? Ficar dentro de casa, próximo do criadouro, próximo de pessoas, né? Então, a gente faz visitas em locais
com um número elevado de criadouros, também fazemos visita em locais com grande circulação de pessoas, que são de importância de saúde pública, e tem importância epidemiológica também. O mosquito, se ele não encontrar uma situação ali que seja favorável à reprodução dele, ele pode sobrevoar de 100 a 150 metros naquela região. Então, quando é feito um trabalho de combate, é feito um trabalho em vários quarteirões ali, próximo daquele caso de dengue, a gente trabalha por mapeamento, e aí é feito todo um trabalho de vistoria, de eliminação de criadouro, né? E posteriormente é feita uma nebulização, um controle químico para eliminar o mosquito adulto na fase alada, né? E que está transmitindo a doença naquela localidade. Certo. Por exemplo, você falou que o mosquito macho ele não pica. Ele não pica, quem pica é a fêmea, quem transmite a doença é a fêmea, E né? o macho não gosta de ficar em casa, ele gosta de sair. Ele se alimenta de substâncias açucaradas, né? Então, o néctar e seivas de planta, então ele fica mais no ambiente externo. Agora, a fêmea prefere ficar num ambiente interno, em locais escuros. Então, por exemplo, às vezes está ali, tem um lixinho com aquele saco, com um saco de lixo preto, né? Ele tem preferência por esses ambientes escuros, de cor preta. Quando a gente veste uma roupa preta, uma roupa escura... Calça jeans, por exemplo. Oi? Uma calça jeans. Uma calça jeans. Se for de cor escura, preferência preta, ele prefere, ele se sente atraído, né? Tanto a larva quanto o mosquito, eles são fotossensíveis. Então, por exemplo, quando eu encontro um criadouro que tem larvas se reproduzindo, a gente utiliza a lanterna, né, de luz branca para identificar esses focos. E quando eu coloco a lanterna no criadouro, as larvas elas vão para o fundo do criadouro, porque elas se incomodam com a luz, elas são fotossensíveis. O Aedes aegypti, ele também prefere locais escuros. Então, atrás da televisão, geralmente a televisão ela é de cor preta, né? Então ele se esconde, ele fica abrigado nesses locais atrás de móveis, atrás do sofá, atrás de objetos de cor escura. No nosso trabalho lá, a gente sempre, quando a gente mexe um cesto de lixo que tem aquele saquinho preto, sobe aquela nuvem de mosquito, né? Porque por conta desse comportamento mesmo do... E ele convive bem com outros tipos de, por exemplo, igual a gente, popular pernilongo, borrachudo, ele fica no mesmo ambiente, porque é o seguinte, né, às vezes, né, o pessoal vê lá em casa o pernilongo, o borrachudo, acha que é o Aedes, tem diferença de um do outro, né? Sim. O Aedes aegypti, ele tem a cor preta e branca, né? Então ele tem algumas estruturas no corpo, principalmente nas pernas, né? Algumas faixas brancas, que dá para identificar perfeitamente. O Culex, que é o pernilongo comum, aquele que faz um zumbido, ele tem uma cor mais... ele é uma coloração marrom. É marrom meio acinzentado também, Isso, né? Exatamente. Então dá para identificar muito bem a diferença assim, entre os dois, né? E é mais ou menos isso, aquele né? pequenininho que dá no meio do mato, lá, aquele pretinho lá, que a gente fala de borrachudo. Sim. Aquele lá também, assim, é que ele não fica no ambiente fechado, ele fica mais no meio do mato. Né? Ele prefere uma área verde, né? Mas o Aedes, né, por conta do ambiente, né, ele se adaptou muito ao meio ambiente, o meio ambiente urbano, que eu digo. E é impressionante como que ele fica dentro da casa, ele se sente atraído, né? Então, é diferente a maioria dos mosquitos, né? Eles precisam de sangue também para maturar os ovos, né? Mas o Aedes, ele se adaptou muito bem na área urbana, né? Então, por isso que a gente tem esse problema muito grave aqui, principalmente na nossa cidade aqui. Certo. E assim, vamos falar um pouquinho de controle, né? A gente falou um pouquinho no início, mas quais são as formas de controle, os tipos de controle que existem, né? Sim. Tem vários tipos de controle. Tem o controle mecânico, né, que nada mais é de, por exemplo, né, eu pegar uma vasilha com água e eliminar essa água. Isso é chamado de controle mecânico.
Temos o controle biológico. Tem alguns órgãos que utilizam peixes como controle biológico. Então, por exemplo, tem uma espécie que se chama guaru, né, o nome comum, o nome popular, né? É aqueles ambarizinho pequenininho, coloridinho? Chama lebiche, né? Lebiche selvagem, né? E esse lebiche, ele se alimenta das larvas do mosquito. Tem também o controle biológico feito com larvicida. Tem também o controle químico feito com larvicida, que é aplicado propriamente nos focos, onde tem a água parada, a água acumulada. E também tem um controle químico feito via nebulização ou até mesmo pelo fumacê. Quando tem um enxame muito grande num determinado local, uma região, por exemplo. Isso, por exemplo, quando há um caso positivo de dengue, zika ou chikungunya, é direcionado, né, equipes naquela localidade, primeiramente para fazer o controle de criadouro, né? Porque uma ação complementa a outra. Não adianta eu ir lá aplicar inseticida para combater o Aedes aegypti se eu não tirar o foco do mosquito, se eu não tirar ali o acúmulo de água. Então, as equipes elas fazem a retirada dos focos nas residências, então é muito importante que as pessoas recebam os profissionais de saúde e, posteriormente, é feito a nebulização costal. Então, vai uma equipe para fazer a aplicação do inseticida com uma bomba costal e a nebulização ela é feita de fora para dentro, né? Então, as pessoas são orientadas a deixar portas e janelas abertas, né? O colaborador ele entra pelo fundo da casa, vem fazendo a aplicação, né? Para ele não passar no meio da névoa do inseticida. Tem toda uma técnica a ser utilizada aí no combate, no controle químico. E aí ele começa do fundo da casa, vai aplicando de fora para dentro, principalmente mirando o bocal, né, como se eu posso dizer, né, para as janelas e para a porta do imóvel, né, para que a névoa do inseticida ela consiga adentrar o imóvel ali e chegar até aquele mosquito. Mas não tem meio mais eficaz do que combater o mosquito eliminando a água parada. Limpeza, né? A limpeza, aquela vistoria semanal, eliminando os focos, fazendo a aplicação de produto alternativo. A gente tem diversos produtos que dá para utilizar no combate ao Aedes aegypti, como uma água sanitária, o sal, até mesmo o detergente, né? Então, tem alguns pontos que dá para utilizar esses produtos aí e ajuda bastante no combate ao Aedes aegypti. Por exemplo, você vai viajar, você joga lá no vaso sanitário, no box do banheiro, por exemplo, né? no tanque, né? Isso, é importante, deixar, né? os ralinhos sempre fechados, né? Isso, o ralo sempre fechado. Por exemplo, banheiros que são utilizados diariamente, né? Geralmente são lavados, pelo menos uma vez por semana. Então, tem a passagem do produto químico ali, da água sanitária. Isso já não vai deixar com que o mosquito se desenvolva. Agora, por exemplo, se a pessoa vai viajar, deixa aquele vaso sanitário destampado, não tem aplicação de água sanitária, aquele ralo, às vezes a pessoa tem um imóvel para locação, para venda, isso acontece muito. Aquele imóvel para locação, para venda, ele não tem esses devidos cuidados de vedação de ralo, de vaso sanitário. Vazamento de torneira que fica pingando ali. Isso. O mosquito ele vai usar aquilo ali como criadouro. E se tiver ovos ali, né? Porque o mosquito geralmente ele tem o hábito de depositar os ovos sempre na borda do recipiente. Diferente do pernilongo comum, que é o Culex, né? O Culex ele deposita os ovos em forma de jangada diretamente na água. Então os ovos ficam boiando na água. Ali. Fica boiando. O Aedes aegypti não. Ele deixa os ovos ali na borda. A partir do momento que aquele nível de água ele sobe, ou até mesmo o ovinho cai ali na água, ele vai se desenvolver, né? E dentro de 30 minutos aí ele já vai estar... Uma curiosidade, né? Por exemplo, no caso do pernilongo, o ciclo é o mesmo, assim? É bem parecido, né? Porque nessa época do ano,
chuva, calor, prolifera muito também, né? Exatamente, principalmente, por exemplo, em áreas que a gente fala de fundo de vale, né? Por exemplo, a gente tem as avenidas, passa aquele córrego ali naquela avenida, né? Aquela parte mais baixa ali do relevo, e aquilo ali é um possível, vamos se dizer, possível criadouro para o Culex, né? Mas ele pode se tornar um criadouro também para o Aedes aegypti, se tiver situações ali que favoreçam o Aedes aegypti. Por exemplo, a gente tem visto muito descarte irregular de resíduos na cidade, né? Então, se tiver uma sacola plástica que tem acúmulo de água, algum objeto que cai Uma ali. tampinha, um PET. Isso, exatamente. Caiu ali naquela calha pratinho lá, descartável. caiu na calha do rio ali, ele vai se tornar um criadouro para o Aedes aegypti também. Eu me lembrei de um fato também, de uma pessoa, né, até comentou comigo, que estava tendo um foco muito grande de criadouro, né? De criadouro não, de mosquito, aliás, desculpa. E ele limpou toda a área, o pessoal, a vizinhança limpou e tal. E acharam uma coisa interessante, que os criadouros estavam em cima. Por quê? Folha, né, que fica armazenada no telhado, calha suja, né? Às vezes está tudo limpo, tudo organizado embaixo, porém as pessoas, né, esquecem de caixa d'água, principalmente calha, e no telhado as folhas que caem, né, galho, por exemplo, que junta a água é onde o mosquito vai ali, né, César? Exatamente, né? A calha é um criadouro também para o Aedes aegypti, né? A gente tem orientado as pessoas a fazerem a manutenção da calha. Porque fica com água, é quente. Exatamente. E escuro. Exatamente. Fica obstruída ali a passagem de água, né? Uhum. Gerando um ambiente totalmente favorável para esse mosquito. Mas aí as pessoas perguntam para mim, César, você sempre fala que o mosquito ele sobrevoa uma altura de 1 metro, 1,20 m, né? Mas a gente tem situações que favorecem o mosquito. Por exemplo, o vento. O mosquito ele pode ser levado por uma corrente de vento ali, e aí depositar os ovos naquela calha, né? A calha geralmente ela fica mais alta que uma altura de 1,20 m, 1 metro, né? Que a gente sempre fala que o mosquito sobrevoa mais ou menos a altura que ele sobrevoa, o hábito que ele tem, o comportamento que ele tem. Mas a corrente de vento pode levar ele. Eu já encontrei mosquito no 14º andar, né? A gente tem falado nas obras aí que o mosquito ele é chique, né? Ele sobe o elevador. Ele vai no corpo da pessoa, vai no capacete, vai na ferramenta e chega lá no 23º. Exatamente. Pode acontecer também dessa calha já vir com os ovos ali na própria estrutura da calha, né? Então, a partir do momento que tem o acúmulo de água ali, o contato do ovo com a água, ele vai acabar eclodindo e vai se tornar um mosquito. Interessante. Viu, pessoal? Então, além de limpar embaixo, lavar recipiente do seu pet, colocar areia lá no vasinho de planta, né? Fechar o ralo, fazer a limpeza geral, né? Ter os cuidados necessários. A gente tem que ficar muito atento também no telhado, né? Com relação ao acúmulo de sujeira, a calha entupida, né? E a caixa d'água também, né, César? Exatamente. A caixa d'água é um condomínio para eles. Se ela tiver propícia, tiver destampada, tiver aberta, ou tiver algum trincado, alguma coisa que o mosquito entre, ele vai fazer seu criador ali também, né? Exatamente. A gente não pode deixar o acesso ao mosquito, né, a esses locais que tem água parada. Então, é muito importante as pessoas tomarem essas medidas, né, de combate, principalmente, como você falou, né, o PET, a vasilha do PET. A gente tem encontrado muito desenvolvimento de larva nesses locais. As pessoas elas fazem só a troca da água do animal. E é importante o quê? As pessoas lavarem a vasilha, utilizando aquela parte verde da buchinha, aquela parte mais áspera, né? Para eliminar os ovos que ficam ali na borda daquele recipiente.
Não adianta a gente só trocar a água, né? Porque o mosquito ele vai depositar ali na borda do recipiente. A partir do momento que a gente trocou a água, subiu o nível de água, entrou em contato com o ovo ali, ele vai eclodir e vai se tornar um mosquito dentro de 5 a 7 dias. E no nosso levantamento, falando pela Secretaria de Saúde, um dos principais criadouros do mosquito é a vasilha do pet, né? Daquele animal doméstico, do cachorro, do gato. Então é muito importante as pessoas tomarem essas medidas preventivas aí para evitar que a gente tenha uma epidemia novamente. Certo. Por exemplo, a gente falou de obras e entulhos, né? Por exemplo, em canteiro de obra, devido à necessidade de ter muita água para poder fazer o processo construtivo, né? Todas as etapas da obra tem que usar água. E assim, a gente fala muito, né? O pessoal sempre ter os cuidados necessários, limpeza, organização da obra, né? Ter pessoas, né? A gente fala brigada da obra para tomar conta do Aedes aegypti, né? Você Exatamente. quer reforçar alguma coisa sobre isso? Exatamente, Douglas. É muito importante as construtoras, incorporadoras terem a consciência de que é importante combater o mosquito Aedes aegypti, para manter um ambiente de trabalho seguro, para que essas pessoas não fiquem doentes, não levem essa doença para casa. Por quê? Na área urbana, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em todos os municípios, tem presença do Aedes aegypti. Então, por exemplo, se uma pessoa que fica doente naquela obra e ela vai acabar se afastando por conta da doença, né? Eu já tive dengue, eu fiquei 7 dias de cama, 4 dias sem comer. É uma dor terrível que a gente tem no corpo. E aí, o que acontece? Eu, com a doença em casa, de repouso, a gente tem mosquito por toda parte. Às vezes, aquele mosquito que tem ali na minha casa, ele não está infectado ainda com o vírus, ele não está contaminado com o vírus. E aí que é o perigo. Por quê? Você vai estar levando essa doença para outras localidades da cidade. E aí aquele mosquito que não está contaminado com o vírus, ele vai se infectar com o vírus, ele vai passar a transmitir essa doença para os seus familiares, para aquela população ali no entorno da sua casa, naquele raio de ação ali. Então, por exemplo, como o mosquito ele sobrevoa de 100 a 150 metros, e aí ele tem aquele vírus, ele está transmitindo a doença, vai chegar um momento que vai se tornar uma epidemia. Então, é de suma importância que seja implantada a brigada contra o Aedes aegypti, principalmente nos canteiros de obras. Indústria também, no indústrias, geral. Todos os locais, todas as empresas. Exatamente. Deixando pelo menos 2 ou 3 pessoas responsáveis para fazer esse combate ao mosquito. Então, é uma atitude simples, né? Como a gente falou anteriormente, uma vistoria semanal já é o suficiente para que a gente não deixe esse mosquito aí que tem matado pessoas, né? E deixando em alerta toda a população. Então é muito importante uma simples vistoria, eliminando os focos, a gente já consegue evitar uma epidemia, evitar óbitos e transmissões de doença como dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, né? Graças a Deus a gente não tem essa circulação. Aliás, por exemplo, no caso da dengue, quantos tipos de vírus tem? São 4, né? É isso? São 4 tipos de vírus, né? Então, por exemplo, quando você fica doente por aquele tipo de vírus, automaticamente você fica imunizado por aquele tipo. Mas e os outros tipos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma epidemia, geralmente tem a circulação de um vírus novo. E aí pega toda aquela população desprevenida. Por quê? A população está suscetível àquele vírus que não circulava aqui no município e passou a circular. E aí, o que acontece? Tem aquela explosão de casos. Então, o sorotipo é muito importante também. Então, a gente não pode deixar esse bicho se desenvolver, esse mosquito, né? Para evitar esse tipo de situação. Imagina, você pegar 4 tipos de vírus. Tem situações, né, que quando a pessoa pega a segunda, ela fica doente, né, com a dengue pela segunda vez, geralmente é mais grave, né?
tem situações de dengue hemorrágica, então é muito importante a gente tomar os cuidados necessários, né? Uma simples atitude faz a diferença. Nessas palestras que eu tive agora, semana passada, em uma delas, né, tem um depoimento de uma pessoa lá que ela pegou 3 vezes. 3 vezes, na segunda e na terceira, realmente ela ficou hospitalizada. Eu falei, ó, você toma cuidado, porque, né? Sim. Uma outra coisa interessante que eu ia te perguntar, por exemplo, não sei se, né, se você tem essa informação. Por exemplo, você falou que a pessoa fica autoimune, porém ela fica, vamos dizer assim, ela fica com o vírus incubado. Se o pernilongo picar ela ela pega aquele vírus e leva para outra pessoa, por exemplo, ela está imune, mas ela está com o vírus, é isso? O vírus não sai do corpo, né? Exatamente. Não, depois de um tempo, né, passa esse período de incubação, não vou saber te falar mais ou menos os dias, né, a quantidade de dias, mas por isso que é importante a gente tomar os cuidados, né, como eu te falei. Quando a gente fica doente, se afasta e aí a gente fica na nossa casa de repouso ali, aquele mosquito ele vai se contaminar com o vírus e aí ele vai passar a transmitir a doença para outras pessoas. Então, é muito preocupante isso, né? O mosquito ele é muito adaptado à área urbana, né? Então, isso dificulta no nosso combate. Então, por isso que é uma ação coletiva, é um exercício de cidadania para que as pessoas tenham consciência, né, de que o mosquito ele pode matar. As pessoas não têm mais medo do mosquito. Elas fazem o descarte irregular de resíduos. Eu tenho identificada, por exemplo, a prefeitura mesmo, ela faz a limpeza das áreas e no outro dia tem pessoas que estão descartando resíduo de maneira irregular ali. E isso não é só um problema para o mosquito, é um problema para outros animais nocivos e vetores de doença. Por exemplo, baratas, escorpiões, roedores, toda essa fauna sinantrópica existente, esses ambientes se tornam favoráveis. Então, é muito importante a gente tomar esses cuidados e ter consciência ambiental. Certo. Bom, pessoal, uma frase, né? O mosquito não nasce longe, né? Ele nasce onde a gente deixa a água parada, ou seja, todo local propício, né? Aonde pode ter água parada, com certeza, se a gente não fizer a limpeza correta, o tratamento correto, vai proliferar o mosquito Aedes aegypti, né? Tem alguma mensagem sobre a questão do Aedes aegypti? A gente pede a colaboração de todos, né, gente? Não é só o poder público que tem que fazer a parte dele. Toda a população tem que estar envolvida no combate ao Aedes aegypti. Você vai estar ajudando não somente você, mas toda a sua família, toda a população. Você vai estar protegendo quem você ama. Então, é muito importante que seja uma ação coletiva. Como eu falei no início, uma andorinha só não faz verão. E a gente depende de cada um de vocês para fazer a diferença no combate a esses animais nocivos, vetores de doença aí que a gente tem falado aqui no podcast. Certo. A gente comentou agora há pouco, né, sobre outros tipos, né, de situações que favorecem, né, a proliferação, né, de outros animais, né, não sei. E um deles é o escorpião, né, que é o nosso próximo bate-papo agora. Nós vamos falar bastante sobre escorpião, pessoal. Porque agora é a época, né, não só do Aedes, né, mas do escorpião também. E assim, uma curiosidade, né, os hábitos, né, do escorpião. A gente falou dos entulhos, das sujeiras, né? Como, assim, onde eles vivem, por que ele aparece em áreas urbanas e obras, né? Um pouquinho do comportamento noturno dele, né? Fala um pouquinho para nós, César, assim, sobre o escorpião. O escorpião, ele é um aracnídeo, né? Ele não é um inseto. Então, vamos se dizer, ele é primo das aranhas, dos caranguejos, né? De outros artrópodes aí. E o hábito dele é um animal de hábito noturno. Ele é um animal muito antigo. Ele tem mais de 400 milhões de anos, né? Eu tenho falado muitas vezes, o pessoal acha que eu estou brincando. Mas até mesmo na época dos dinossauros já existiam escorpiões.
teve a queda do meteoro, o meteoro congelou o planeta, os dinossauros morreram há cerca de 65 milhões de anos, e os escorpiões, as baratas, permaneceram. Então, pensa, será que esse animal ele é muito resistente, né, o escorpião? E o hábito de se abrigar no meio de entulho, de frestas, tem o hábito noturno, ele sai durante a noite. Então, ele se adaptou também muito bem às áreas urbanas, porque na área urbana, no nosso país, no nosso município, a gente tem situações, né, o clima ambiental favorável, situações ambientais favoráveis, temos situações que favorecem, por exemplo, o ambiente urbano ele tem uma fonte de alimento abundante, que são as baratas, a principal fonte de alimento do escorpião. Temos também inúmeros abrigos, temos situações de descarte, como a gente falou anteriormente também, e isso acaba contribuindo com os escorpiões. Nessa época do ano que a gente tem, que a gente está agora, é muito preocupante, porque período chuvoso, calor excessivo, situações que favoreçam o escorpião, inúmeros abrigos, aumenta o aparecimento dos escorpiões, principalmente nessa época, porque quando chove, o escorpião ele acaba vindo até a superfície. A gente tem uma população muito grande de escorpiões, principalmente nas galerias de esgoto, por conta das baratas, mas também temos uma população muito grande de escorpiões na superfície. E aí, a partir do momento que tem chuva, calor, esses animais eles buscam abrigo, eles acabam se desalojando também, e aí aparecem na casa dos moradores. Então tem uma série de medidas a serem tomadas para evitar que os escorpiões, né, eles apareçam e, por um acaso, aconteça um acidente. Então é de suma importância também combater o escorpião, evitar situações aí que favoreçam, né, porque o próprio ambiente onde a gente vive se tornou um ambiente totalmente favorável a ele. Eu estou vendo que você trouxe, né, Um terrário, né? Terrário, né? E assim, a gente está vendo um escorpião aqui, não sei se o público dá para ver, mas, né? Sim, sim. Fala um pouquinho sobre né, a questão de característica dele e tal, né? Sim, sim. Bom, vamos falar um pouquinho antes sobre a questão da reprodução, né? Sim, sim. Da reprodução, parece que tem um vídeo, né, que você trouxe. Tem um vídeo muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Porque a gente fala lá no início é mais fácil, né? No início da vida dele, né, o ciclo de vida e tal. Exatamente. Ó, no caso aqui, esse é o escorpião amarelo, mas só que é o amarelo do Nordeste, tá? É o Titius stigmurus. Aqui, os escorpiões, eles já nascem prontos. A fêmea, a mãe, ela faz como uma espécie de cesto. Pode ver que tem as duas pernas ali servindo de cesto para que os filhotes subam para o dorso. Certo. Então, os escorpiões... vão nascendo e vão subindo. Exatamente. Essa estrutura onde os escorpiões estão saindo se chama opérculo genital. Então, por exemplo, os escorpiões... Esse opérculo genital, por exemplo, em espécies de escorpião que têm reprodução sexuada, que precisam de macho para se reproduzir, é a estrutura onde o macho ele vai... puder paralisar o vídeo, por gentileza, só para eu mostrar aqui. O macho e a fêmea, quando eles vão se reproduzir, eles fazem como se fosse a dança do acasalamento, né? Mas, na verdade, eles não estão dançando. O escorpião macho, ele está posicionando a fêmea em cima de uma estrutura que possui gametas para a reprodução. E aí, essa estrutura ela é deixada na superfície do ambiente. O macho ele vai conduzir a fêmea, vai posicionar a fêmea em cima dessa estrutura que é chamada de espermatóforo. Esse espermatóforo ele vai ficar posicionado no opérculo genital e, a partir daí, vai ter a fecundação, no caso dos escorpiões.
E aí, a partir daí, a fêmea vai ter o desenvolvimento interno desses escorpiões, e tendo esse desenvolvimento interno, os escorpiões já nascem prontos e eles ficam de 10 a 14 dias. Então, eles saem por esse opérculo genital. Aqui, isso, é bem nessa região aqui. Bem nessa região. Aqui, essas estruturas aqui são os orifícios respiratórios. E aqui é uma estrutura sensorial chamada de pente. Você pode observar que ela parece um pente mesmo aqui. Então, por exemplo, quando a gente faz a aplicação, faz um controle químico, utilização de um produto químico para combater o escorpião, essas estruturas aqui, os orifícios respiratórios, eles se fecham. É um mecanismo de defesa dos escorpiões. O pente é uma estrutura sensorial também que ele sente sinais químicos, ele percebe aonde foi feita a aplicação de veneno, feito o controle químico, e ele vai se afastar daquele local. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que quando é feito um controle químico para escorpião, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente fazer o manejo da fauna posteriormente a essa aplicação do produto químico. Por quê? Quando a gente aplica o produto químico no ambiente, ele vai se desalojar, ele vai sair dos abrigos. O escorpião ele tem uma carapaça, uma estrutura como se fosse uma armadura no corpo dele, e ele vai se proteger, ele vai se desalojar, ele vai sair da onde está, ele vai se afastar daquele local onde está sendo feita a aplicação do veneno. E aí ele acaba aparecendo dentro das casas, ele aumenta o risco de acidente. A gente segue o protocolo do Ministério da Saúde que não é recomendado o uso, fazer o controle químico para escorpiões. Então aí, depois que os escorpiões nascem, eles vão para o dorso da mãe, eles ficam de 10 a 14 dias no dorso até a primeira muda. O que é a primeira muda? A primeira troca de pele. Os aracnídeos, eles têm essa característica de trocar de pele, trocar essa estrutura, que esse processo ele é chamado de equidise, essa troca de pele. Por que ele precisa fazer isso? Para ele aumentar de tamanho. Então, ele faz a primeira troca de pele no dorso da mãe, de 10 a 14 dias, eles vão ficar ali, a mãe protege ele tem uma reserva energética ali para ficar esse período sem se alimentar, e a partir daí, ele vai seguir a vida independente dele. E aí ele pode causar acidentes, pode causar óbitos, principalmente com criança. A toxicidade do veneno do escorpião amarelo, principalmente do Titius cerulatus, que é essa espécie que a gente tem aqui no nosso município, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, é uma espécie de reprodução assexuada. Isso quer dizer, não tem macho dessa espécie. Essa espécie aqui não tem macho. Essa não tem macho. Aquela que nós vimos ali tem. Essa tem macho e fêmea. Mas aquela espécie também tem um mecanismo de partenogênese, que é a espécie Titius stigmurus. É o escorpião amarelo que aparece mais na região nordeste. Esse aqui é o Titius cerulatus, que aparece mais na região sudeste, mas ele tem se dispersado para todo o território nacional. Inclusive, a gente está até exportando escorpião já também, porque eu vi uma reportagem que uma passageira chegou na Europa, e no momento lá do desembarque, encontraram um escorpião amarelo na mala dela. O Brasil, ele é o maior produtor de alimentos. E ele distribui alimento para o mundo todo, né? Então, eu já acredito que essa espécie, ela tem... É uma questão de tempo para que essa espécie venha a infestar outros locais. Ela se adapta muito bem ao meio urbano. Meio urbano a gente tem barata, né? Todo meio urbano tem barata. E aí ela acaba também fazendo o canibalismo. Ela come outros escorpiões, ela se alimenta de outros escorpiões nessa espécie. Os escorpiões, eles fazem esse canibalismo. Quando o escorpião, quando a mãe ela não tem alimento, ela se alimenta dos filhotes também. Quando a gente faz a aplicação
faz o controle químico, o escorpião ele fica irritado, ele se sente ameaçado, e aí acelera o mecanismo de reprodução desses escorpiões. Então, por isso que o nível de infestação dessa espécie, da espécie Titius cerulatus, é muito alto. Essa espécie ela pode ter de 2 a 3 reproduções ao ano. Quantos escorpiãozinhos ela reproduz? Em média, reproduz de 17 a 25 filhotes. Então, um indivíduo ele pode reproduzir até mais ou menos 70 filhotes ao ano. Apenas um indivíduo. 70 a 75, né? Vamos supor que ele seja um bom reprodutor, vai ser 25, 3 vezes 70. Nossa. Tudo depende do quê? O local onde ele está vivendo, o tipo de alimento, diversas situações ali que interferem ali na reprodução. Certo. Mas a gente tem um ambiente totalmente favorável. Por exemplo, um escorpião na galeria de esgoto. Ele tem um ambiente escuro, ele tem um ambiente úmido, ele tem um ambiente favorável, com fonte de alimento abundante. Então, ele não precisa se deslocar muito para poder se alimentar, para poder se esconder. Então, ele se instalou muito bem no ambiente urbano e a tendência é de aumento. A gente fica preocupado, principalmente quando a gente também encontra um filhote, por exemplo, na residência de uma pessoa, porque a pessoa teve a infelicidade desse escorpião se reproduzir no interior da residência. Então, quando a gente encontra um filhote, quer dizer, os irmãozinhos ali, os filhotes, eles estão espalhados. Então, pode ser que tenha mais escorpiões ali naquele ambiente. Claro que a gente se preocupa também encontrando o escorpião adulto, claro, mas quando a gente encontra um filhote, a gente fica mais preocupado ali pela dispersão desse animal no ambiente residencial. Quanto tempo ele é o ciclo de vida dele? Depende da espécie, né? Por exemplo, falando de reprodução, tem espécies que podem reproduzir de 6 até 90 filhotes. Tem um escorpião, que é o escorpião imperador, né? O Pandinus imperator, que ele mede cerca de 20 centímetros, é um escorpião bem grande. Marca essa caneta. Ele é muito grande, né? E ele pode reproduzir mais de até 90 filhotes. No caso do Titius cerulatus, ele reproduz ali de 17 a 25. E é interessante que o corpo do Titius cerulatus, ele mede cerca de 7 centímetros. Olha a quantidade de filhotes que ela consegue abrigar ali no dorso, né? Se quiser, posso pegar ele aí. Esse escorpião aqui que tá aqui. Ele tá morto, né? Ele tá morto. Então tá bom. Podem ficar tranquilo aí que eu vou pegar ele. Quando eu faço a captura do escorpião, eu sempre procuro pegar ele sempre pela cauda. Por quê? Eu tô me protegendo, né? Claro que a gente utiliza luvas de raspa de couro. Para fazer a captura, a gente utiliza também lanternas com luz ultravioleta, lanternas UV, chamada de luz negra também. Mas aqui, ele está morto, tá? Eu sempre procuro pegar ele pela cauda. Tem algumas situações que a gente não consegue, durante a captura, pegar ele pela cauda. Mas é importante sempre pegar ele pela cauda, por quê? Porque eu estou me protegendo, né? O local onde... a estrutura que ele utiliza para inocular a picada é o ferrão, que fica aqui no final da cauda dele. Então, quando eu pego ele pela cauda, eu estou segurando a estrutura que ele pode utilizar para me ferroar. Aí ele fica neutralizado, vamos dizer, para poder atacar. Exatamente, eu posso até colocar a mão aqui no pedipalpo, que são essas estruturas que ele utiliza para segurar outros insetos. Eu posso até encostar nele, não vai ter problema. Eu vou mostrar para vocês ali pegando um escorpião vivo também. Mas eu segurando aqui a cauda, eu fico bem protegido. Dá para ver o ferrão dele, é bem parecido com o ferrão de abelha, né? Isso, parece uma agulhinha. É uma agulhinha, dá para ver. Ele é chamado também de aguilhão, esse ferrão. E aqui, nessa estrutura anterior ao ferrão, ele é onde armazena a toxina, o veneno. Interessante também, falando nesse armazenamento, o pessoal sempre pergunta, a picada do filhote é mais perigosa do que o adulto. É porque, não sei, né? Você vai saber falar para mim. É porque ele é inexperiente e joga todo o veneno,
ou porque tem uma concentração maior de veneno, César? O que acontece, né? O que é importante falar sobre isso é o quê? É a toxicidade do veneno. Essa é a importância sobre... o veneno ele é mais perigoso para o filhote, ele é mais perigoso para o adulto. O veneno é o mesmo, a toxicidade é a mesma. Claro que o escorpião maior, ele tem uma estrutura corporal maior e essa estrutura corporal, ele vai ter uma quantidade maior de veneno, diferente do filhote. Mas o filhote, ele possui veneno, ele possui um veneno neurotóxico, um veneno muito forte, principalmente para crianças, para idosos, e o risco é o mesmo, porque a toxicidade, uma gotinha desse veneno aí já é o suficiente para causar um óbito, dependendo do organismo, de alguma comorbidade que essa pessoa tenha. Tipo assim, um diabetes, uma pressão alta, um problema renal, por exemplo, que é onde filtra. Isso, inúmeros fatores biológicos ali podem interferir ali. Então, por exemplo, quando a pessoa é picada por um escorpião, quem vai avaliar, o profissional competente é o médico. Vai fazer uma anamnese. Ele vai fazer uma análise, o paciente vai ficar em observação, vai ser feito aplicação de, como se fosse uma anestesia ali para evitar, porque a dor da picada é muito grande. E ela pode ficar até 3 dias, uma dor pulsante, segundo o relato de vítimas de acidente por escorpião. Então, é muito importante, né, a gente tomar os cuidados, principalmente com esse animal aqui que tem aparecido bastante em área urbana e tem dado bastante dor de cabeça aí para nós aí. Interessante. Então, esse aqui é uma espécie do Titius cerulatus, né? A gente tem 4 espécies de importância de saúde pública. Titius cerulatus, escorpião amarelo. Ele tem esse nome cerulatus porque no final da cauda dele aqui, gente, no final da cauda tem algumas serrilhas. Então, por isso que o nome dele é Titius cerulatus, por conta dessa serrilha. É uma característica corporal. Quer pegar ele na mão, Douglas? Rapaz. Fica tranquilo. Aí, pessoal, ó. Quem falou que eu não pego escorpião? Aí, ó. Mas tá morto, viu? Não vão pegar o escorpião vivo, hein, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Aqui a gente está fazendo isso aqui para ilustrar, para mostrar para vocês realmente e também para orientar e tomar os cuidados necessários em relação aos escorpiões. Uma outra espécie de importância de saúde pública é a espécie que a gente mostrou aqui, que é o Stigmurus. Mostramos a reprodução desses escorpiões. Eles fazem a reprodução sexuada e assexuada. Eles têm o macho, mas também, se não tiver a presença do macho, eles vão reproduzir por partenogênese, que é o desenvolvimento de um óvulo não fecundado. Temos também a espécie Titius baiensis, que é chamado de escorpião marrom. Temos a espécie... Vou tirar aqui. Temos a espécie, o escorpião preto da Amazônia. Sim. Antigamente ele era chamado de Titius paraensis, mas agora ele é chamado de Titius obscurus, que é um escorpião preto que fica na região amazônica. E ele é perigoso também? Ele é perigoso. Esses 4 escorpiões, essas 4 espécies que eu falei aqui agora, são de importância de saúde pública. Em todo o mundo, a gente tem mais de 2.000 espécies de escorpião. E aqui no Brasil, tem mais de 200 espécies. Mas apenas 4 espécies são de importância de saúde pública, são causadoras de acidente e acidentes que levam ao óbito, né? Principalmente essa espécie aqui, que é a mais perigosa da América do Sul, que é o Titius cerulatus. Aqui a gente está lidando com o escorpião mais perigoso no nosso município. Então é muito importante todos nós tomarem os cuidados necessários para evitar esses escorpiões aí e um possível acidente, claro. Certo. Aí, no caso, você falou que trouxe alguns... Vamos mexer alguns com vivos? aí, vamos dar uma olhadinha. Eu vou me levantar aqui, gente, para eu poder mostrar para vocês como que é aqui. Vamos colocar aqui os EPIs. Claro. Gente, é muito importante o uso de EPI. A gente tem alertado, principalmente com quem
trabalha com obra, manuseia materiais de construção. Então, um acidente sempre acontece quando a gente não está protegido. Então, por exemplo, uma pessoa que vai manusear material de construção, ela deve estar protegida com luvas de raspa de couro. Essa luva aqui é uma luva de vaqueta, de raspa de couro, a gente utiliza para fazer capturas noturnas. Utilizo essa pinça anatômica, que essa pinça tem 25 centímetros de comprimento, justamente para que eu tenha uma distância segura durante a captura. E também utilizo essa lanterna de luz negra. Eu vou acender aqui a luz, ó. Olha a cor que ela fica, tá? E essa luz, ela ajuda bastante durante a captura, a busca ativa noturna de escorpiões que a gente faz. E pode ser, no caso, essa lanterna, ela pode ser encontrada em qualquer local, assim, para... Eu não vou fazer propaganda aqui, não, né? fala assim, o pessoal tem em casa, às vezes a pessoa está preocupada e quer verificar. Eu acho interessante. Obra, por exemplo, tenho né? orientado as pessoas, principalmente, adquirirem luva, pinça, um recipiente de plástico com tampa de rosca. Por exemplo, um potinho de maionese, aquele potinho de plástico transparente com rosca, ele é importante para a gente colocar esses escorpiões, tá? Pode colocar uma solução ali de álcool ali, caso encontre um escorpião, colocar esse escorpião dentro desse pote. E as pessoas podem adquirir, principalmente em sites de compra aí. Essa lanterna aqui, ela tem um valor mais ou menos de R$130 a R$150. É um valor acessível para que a gente tenha isso no nosso ambiente domiciliar. Por exemplo, pessoas que têm criança em casa, vai colocar a criança para dormir, vai vestir a criança, é importante utilizar essa lanterna aqui para identificar se tem um escorpião antes de vestir aquela criança, de colocá-la para dormir na cama, porque tem situações de acidente que às vezes a gente coloca a criança ali na cama para dormir, no berço, e ali tem um escorpião. Então, é importante a gente fazer essa vistoria para estar protegendo as pessoas que a gente ama. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou me levantar, tá? Para poder mostrar. Como vocês podem observar, gente, aqui os escorpiões estão escondidos. Durante o dia, é muito difícil a gente encontrar o escorpião. Os escorpiões que são encontrados durante o dia, geralmente, eu vou virar aqui um pouquinho para poder sair o áudio. Os escorpiões que são encontrados durante o dia é porque ele não achou um abrigo a tempo para poder se esconder. E aí a gente acaba encontrando no banheiro de casa, debaixo de um lixinho, debaixo de um tapete. É importante também a gente, quando vai tomar banho, né, colocar as roupas dentro do cesto de roupa fechado, não deixar as roupas espalhadas. Por quê? No momento da lavagem, a gente pode sofrer um acidente com escorpião. Então, vocês estão vendo aqui que eles estão escondidos. A gente não está vendo nenhum escorpião aqui. E aí, eu vou pegar aqui, gente. Olha aqui o escorpião. Esse aí está vivo. Ele está vivo. Ele está totalmente parado. Está paradinho. Igual você olhando assim, pode ver que ele ficou debaixo da casca de pinos. Muita gente coloca essa casca de pinos aqui eles colocam essa casca de pinos para enfeitar o jardim, tá? E aí, isso aqui serve de abrigo para o escorpião. Vamos ver se o escorpião vai brilhar. Olha a cor que ele fica durante a noite. Fica azulado, né? Isso aqui é uma reação com a proteína que ele tem no corpo. Reflete. Ele reflete, ele acaba refletindo essa cor azul fluorescente, né? E isso nos ajuda muito. Deixa eu virar aqui para a câmera, né? Fica melhor. Ele ajuda muito na identificação durante o trabalho de coleta desses escorpiões. Deixa eu pegar ele aqui, colocar ele aqui. Ele fica paradinho, né? Interessante. Para falar que eu não estou mentindo, olha a força do escorpião, gente.
Aí tá procurando alguma coisa para ferroar. Ele está utilizando aqui, ó. Rapaz. Aqui que ele está querendo ferroar a pinça. Aham. No caso aqui, seria o agente agressor, né? Olha a força do escorpião, gente. Quando ele pega um inseto, por exemplo, uma barata, ele não precisa ferroar. Certo. Mas aqui eu estou segurando ele de maneira segura. Eu posso até encostar nele aqui, que ele não vai fazer nada. Ó, ele está segurando minha mão. Mas olha, ele está ferroando. Ó. Tá. E ele ferrou mais uma vez, então, a pessoa. Exatamente. Se no calçado, por exemplo, se não tirar tempo lá, ele vai te picar. Ele pode picar, ele pode causar diversos acidentes. Tá? Ele já vai procurar um abrigo, porque a luz, ele é um animal de hábito noturno, né? Então, ele procura imediatamente, logo você vai ver ele se esconder aí, né? E então, gente, na verdade o escorpião ele não ataca ninguém, ele se defende. Então, a partir do momento que eu peguei ele com a pinça, ele começou a ferroar a pinça. Por quê? Tava segurando ele. É uma defesa. É uma defesa. E como você perguntou, o escorpião ele sempre controla a quantidade de veneno. Ele não libera toda a quantidade de veneno. Por quê? Primeiro, para se proteger, e caso ele encontre... Olha ele andando. Olha, rapaz. Olha a rapidez dele. Já vai procurar, já vai esconder ali. Já. E ele sempre controla a quantidade de veneno que ele vai inocular. Por quê? Se ele precisar se defender ou precisar de se alimentar de algum inseto, ele tem uma quantidade, uma reserva ali de toxina para poder paralisar a presa. Eu já filmei escorpião capturando um gafanhoto. Ele tem uma dificuldade um pouco maior, né, de matar o gafanhoto, porque o gafanhoto ele é um pouco mais forte do que a barata, né? A barata é a principal fonte de alimento dele, né? Mas ele é um animal um pouco mais forte, então ele utiliza do ferrão para poder paralisar a presa. Já fiz vídeos também dele capturando grilo. No momento que ele segurou o grilo, né, pelas antenas, né, o grilo pulou, e ele pulou junto com o grilo. Ele não deixou de segurar o grilo ali. Ele se movimentou junto com o grilo e começou a ferroar. E é muito rápido, porque ele deu umas 3, 4 ferroadas no grilo. O grilo já paralisou, já imobilizou. E aí o escorpião apenas segura e ele começa a se alimentar. Então, na estrutura corporal dele, ele está procurando algum local para se abrigar. Ontem mesmo eu fiz eu apliquei um pouquinho de água aqui nessa terra, né? Por quê? Para ficar um ambiente mais adequado para ele. Mais úmido, né? Mais úmido, de preferência. E aí ele se sente mais à vontade aí. Ele está procurando. Daqui a pouco ele vai ali para cantinho, debaixo da casca de árvore ali, né? Casca de pinos. Então, gente, é um animal totalmente resistente, adaptável ao meio urbano. Ele se alimenta de diversos insetos, mas principalmente da barata. Então, por isso que ele se instalou aqui no nosso ambiente. E tem aparecido cada vez mais no ambiente domiciliar. Por exemplo, o sapo e a lagartixa, né, que a gente fala, é o predador deles? São predadores. A gente enfrenta um problema, né, devido ao desenvolvimento urbano, ocupação de áreas naturais, ambientes verdes. A gente tem uma queda dos predadores naturais, né? Então, por exemplo, é muito difícil eu ver um sapo em área urbana. A gente até vê lagartixa, aquele calanguinho, né, que a gente encontra muito em fresta de muro, no meio de materiais de construção. Na área urbana ele tem bastante aquele lagarto, né? A lagartixa o gato, ele é um predador tanto de barata quanto de escorpião. O gato come escorpião? O gato come escorpião. Rapaz. O gato se alimenta do escorpião. O cachorro, ele já é um animal já que ele pode sofrer um acidente. Tá? O cachorro ele não se alimenta de escorpião. O gato ele se alimenta. O gambá. Aquele...
É que a gente vê muito ciscando no lixo lá, como é que chama? Ciscando lixo. A gente vê muito assim na área urbana, aquele Sim. bichinho lá é saruê? Saruê? É o saruê, é o Saruê, gambá, é o gambá. aham. O gambá, muita gente mata ele achando que ele é um roedor, é um rato. E ele é um animal que ele é imune ao veneno do escorpião, ele come o escorpião, ele preda, Come cobra também, né? O bicho come é o cobra. terror. Ele é muito bom para controle de pragas. Então Sim. as pessoas têm matado esses animais. É um crime ambiental, Sim. porque são animais protegidos por lei. Não pode matar gambá de jeito algum. Então, a diminuição no número de predadores. Até mesmo o sagui se alimenta Sagui? também de escorpiões, se alimenta. Miquinho, macaquinho. Isso. E então tem inúmeros predadores. A coruja é um predador também do escorpião. A coruja é um animal de hábito noturno que coincide com o hábito do escorpião. Sim. E falando sobre hábito noturno, né, e diurno, né, a gente tem se deparado muito com situações aí de que os condomínios têm colocado galinha da Angola, né? Sim, é isso que eu ia até te perguntar sobre isso, né? A questão de galinha caipira, galinha da Angola, por exemplo. Lembro que teve até uma reportagem, acho que foi na Globo, em Aparecida, uns anos atrás, teve um surto muito grande de escorpião. Sim. E a prefeitura começou a doar algumas galinhas aí, onde surgiu essa questão, né? Então. Expandiu essa ideia aí de ter galinha da Angola. Até pavão o pessoal tem colocado. E, inclusive nos condomínios aqui de São José do Rio Preto. É importante ressaltar que a galinha, ela come o escorpião, ela vai se alimentar do escorpião, só que o hábito dela é um hábito diurno e o escorpião é um hábito noturno. Então, quer dizer, eles não se encontram. Uhum. Durante o dia, o escorpião ele fica abrigado nos esconderijos. A galinha não tem acesso aos esconderijos, porque em área urbana, os escorpiões eles ficam escondidos em frestas. Então, como que a galinha vai alcançar uma fresta? Os escorpiões ficam abrigados em materiais de construção, telhas, madeiras, tijolos, e a galinha ela não revira esses tipos de ambientes, ela não tem acesso, ela não vai conseguir pegar o escorpião. Uhum. Na área rural, ela até é um pouco mais eficaz, por quê? Os escorpiões geralmente ficam escondidos também no meio de troncos, galhos, folhas secas, mas, por exemplo, ela ciscando ali no entorno da casa, ciscando em locais onde tem aquela matéria orgânica acumulada, por exemplo, locais com excesso de folhagem, caídos no chão. Isso aí, a galinha ela é até um pouco eficaz, mas na área urbana ela não tem eficácia nenhuma, além do que? De danificar veículos no condomínio, o pessoal reclama. Não dormir à noite, dormir de dia, né? De madrugada, vamos dizer assim. E ela sobe em cima do carro, ela risca o carro, ela faz cocô em cima do carro, o pessoal reclama. Além do que, não resolver o problema do escorpião, você acaba atraindo outros problemas. Por quê? Para alimentar a galinha, você vai jogar o alimento, vai vir o pombo. O pombo é um animal sinantrópico. Ele é um problema na área urbana também, o pombo, devido às fezes, né, que pode transmitir criptococose, meningite e outras doenças. A galinha, o alimento pode atrair roedores. E também, a galinha é o animal de preferência do mosquito palha. O mosquito palha, ele é o transmissor da leishmaniose. Muita gente, quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem a imagem do cachorro, né? Vem a imagem do cachorro, mas não é o cachorro que transmite a doença. Quem transmite a doença é o mosquito palha. E aquele mosquitinho que fica na grama dele. Ele se desenvolve em matéria orgânica, então local sombreado, com frutos em decomposição, matéria orgânica acumulada, por exemplo,
folhas caídas em local sombreado, onde tem presença de porcos, pocilgas, galinheiros, são ambientes favoráveis ao desenvolvimento do mosquito palha. O mosquito palha se desenvolve na matéria orgânica, principalmente. E o mosquito palha, a galinha é o animal de preferência. Geralmente o mosquito palha fica na região dos olhos aqui da galinha ali, né? Então, não é eficaz criar galinha para escorpião por conta dos hábitos, e aí você vai estar trazendo outros problemas, e não vai resolver o problema do escorpião e vai trazer mais problemas, como roedores, pombos, problema com a leishmaniose. Então, a gente não recomenda esse controle aí com galinha. Quanto tempo o escorpião vive entre nós, vamos dizer assim? Então, depende da espécie, Douglas. Esse aqui, por exemplo, no que é o mais caso comum. desse aqui, de 2 a 4 anos. Rapaz, tudo isso? Tudo isso. Tem escorpiões que podem viver até 20 anos. Eu achava que era menos. Mas ele pode viver de 2 a 4 anos. E aí, pensa, gente, um escorpião desse aqui, ele se reproduzindo 3 vezes ao ano, gerando, em média, 70 filhotes por ano, de 17 a 25 filhotes por gestação, durante 4 anos. 300 filhotes, né? 300 filhotes. Então, é um número muito elevado para um indivíduo. E aí, ao longo desses 4 anos, os filhotes eles vão se desenvolver também, porque são cópias genéticas, vão se desenvolver e vão passar a se reproduzir. Então, quer dizer, é um número infinito. Se a gente for fazer as contas aqui, a gente vai ficar fazendo a conta de matemática que até acabou, nem acabando o podcast, a gente vai terminar de fazer as contas. Então, gente, é muito importante a gente cuidar do nosso ambiente, proteger com barreiras, barreiras físicas, né? Eu não sei se a gente já falou, né? Não, no caso, por exemplo, no manejo e controle dele, o que funciona, o que não funciona, os mitos comuns, né? Por exemplo, no caso da galinha, a gente comentou, mas não sei se tem outros mitos aí para a gente Sim, tem alguns abordar. mitos, sim. Por exemplo, né? Uma das medidas mais... a medida mais eficaz, né, para o controle de escorpião, por exemplo, no caso dessa espécie que se reproduz assexuadamente por partenogênese, é a captura do animal, é a retirada desse animal do ambiente. Tá? Porque quando a gente aplica, faz o controle químico, aquele produto químico, faz a aplicação daquilo, a gente está causando desalojamento, espalhando os escorpiões, não está sendo eficaz, porque esses venenos utilizados, eles são testados em ambientes fechados. Então, se eu aplicar um veneno aqui, ele vai morrer, porque não vai ter para onde o escorpião sair. Correr, né? Agora, num ambiente aberto, onde o escorpião ele tem uma característica sensorial, ele tem as cerdas, ele tem o pente, ele tem estruturas que ele consegue perceber vibrações e sinais químicos, ele vai se afastar, ele vai se desalojar, e aí ele vai se esconder na sua casa. E aí aumenta o risco de acidentes. Então, a maneira mais eficaz para combater o escorpião, para controlar, é retirar ele do ambiente com capturas noturnas de escorpiões, fazendo também uma ação integrada de instalação de medidas de barreira física. Isso. São as medidas preventivas, né? Medidas preventivas. Organizar o local, limpar, mais ou menos parecido com o Aedes, só que mais primeiramente, né, a limpeza do ambiente é crucial. E mesmo o ambiente sendo limpo, pode aparecer o escorpião. Quer dizer que ele vem pelo esgoto, né? Se tiver algum ralo aberto, alguma coisa assim que propicia ele sair para... Exatamente. A gente tem um exemplo aí dos nossos condomínios que a limpeza é impecável. É muito limpo, os condomínios são organizados e tem aparecido escorpião frequentemente. E as medidas preventivas são o quê? Barreiras físicas, principalmente em ralos de banheiro, de chuveiro, de pia, de tanque. Aquele cano da máquina de lavar é importante estar vedando, porque a gente coloca a mangueira ali da máquina de lavar
e aquela mangueira fica frouxa. E aí fica um espaçamento ali para o escorpião sair daquele encanamento. É importante também o quê? Vedar os pontos de energia, caixas de esgoto, aqueles pontos de energia, aquelas tampas de concreto, né? Se tiver alguma fresta, tá vedando. Quadros de energia, por exemplo, encontra muito. Exatamente. A gente tem produtos aí que são baratos no mercado, que é a espuma expansiva, que pode aplicar em locais de fresta para evitar que sirvam de abrigo, que sirvam de acesso para os escorpiões. A gente também tem as grelhas externas que podem ser colocadas telas, se for o caso também, porque o escorpião ele sobe parede. Paredes rugosas, o escorpião sobe, ele só não sobe o quê? Plástico liso, como no caso aqui, que é bem liso, isso aqui é uma estrutura totalmente segura. O vidro também, ele não sobe, mas as outras superfícies, ele acaba subindo. Ah, César, o cano da máquina de lavar, ele é liso. Tudo bem, ele é liso quando a gente compra, mas a partir do momento que tem a passagem de água, vai formando aquela camada. Vai ficando áspero, né? Um lodo, forma um lodo ali, uma matéria orgânica que serve de aderência. Para que os escorpiões subam e acessem os imóveis. Então é de suma importância. Tem aquele ralinho de abrir e fechar que é interessante, manter fechado. O ralo também, gente, é importante. Toda vez que for tomar banho, vai ter a passagem de água, abriu ali para ter a passagem de água, mas ter o hábito de fechá-lo, porque não adianta ter o ralo ali de abrir e fechar e não manter fechado. Colocar aquelas tampinhas na pia, principalmente durante a noite, né? Porque é o momento que os escorpiões estão saindo dos abrigos para capturar os insetos para se alimentar. Evitar materiais de construção, telhas, madeiras, tijolo, folhagem em excesso. E uma medida que eu tenho orientado que é muito eficaz é o quê? A aplicação de água fervente, pelo menos duas vezes por semana nos ralos. Por quê? A água fervente, a partir do momento que entra em contato com o animal, com o corpo do animal, o escorpião ele morre na hora, tá? Então, é uma maneira muito eficaz. Se tiver escorpião próximo da saída do encanamento, ali próximo daquele ponto de acesso, e a gente aplicar água fervente, o escorpião vai morrer e a gente vai manter o ambiente protegido. Ou seja, os locais em ambientes de risco, por exemplo, chácaras, sítio, né? Ou casas próximas ali onde tem vamos dizer assim, um ambiente propício ao escorpião, proliferação, é sempre bom aplicar águas ferventes, então, aonde tem saída de água, por exemplo. Isso, nesses encanamentos. Nesses esgoto, por exemplo. Isso, porque geralmente... Vaso sanitário. Por exemplo, o escorpião, geralmente, ele aparece muito no banheiro, porque é um ambiente úmido, tem os pontos de acesso, e aí ele está vindo de um ambiente onde tem as baratas, né? Sim. Então ele acaba saindo ali. Geralmente no banheiro a gente encontra, às vezes, baratas, né, presentes. Então, onde tem barata pode ter escorpião. Então é muito importante tomar essas medidas aí de barreira física. Conduta em casos de acidentes, né, que é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre os acidentes. Ano passado a gente teve um aumento no número de acidentes. Foi um ano com o maior número de acidentes aqui no nosso município. E é muito importante a gente saber a conduta em caso de picada de acidentes com escorpião. Então, gente, não tem o que fazer, não inventem, não façam torniquetes. Torniquetes é perigosíssimo, tá? Não aplicar nenhum tipo de substância em cima do local da picada. Tem gente que vai lá e chupa a picada, achando que... A partir do momento que o escorpião picou, a toxina caiu na corrente sanguínea, não tem o que fazer, gente. É o quê? É lavar o local da picada com água e sabão e procurar atendimento médico imediato. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Não demorem no atendimento, tá? Aqui em Rio Preto, por exemplo, quais são os locais onde, né, vamos dizer assim,
o tratamento é mais adequado, no caso, né? Sim. No caso de acidentes com adultos, os adultos eles podem procurar qualquer hospital ou qualquer unidade de pronto atendimento, as UPAs, tá, gente? Mas só que no caso de crianças, tem locais específicos que a gente direciona, que são a UPA Região Norte. Rio Preto agora é privilegiada e é referência no tratamento de acidentes com escorpião. Por quê? Em todo o estado de São Paulo, é a única cidade que tem 3 pontos de soroterapia. Então, a gente tem a UPA Região Norte, para atender a região norte aqui do município, a região superpopulosa. Temos a UPA Jaguaré, que também tem o soro disponível para toda a população. Em caso de acidente, procurem a UPA Jaguaré, o pessoal daquela localidade ali. E na região sul do município temos o HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade, que fica aqui no hospital de base. Então, gente, apenas 3% dos casos de acidente têm a necessidade do uso de soro. Mas vale ressaltar que quem vai avaliar isso é o médico que avalia se a criança ou se aquele adulto vai fazer a soroterapia. Uma questão muito importante que o acidente, né, a partir do momento que acontece o acidente, principalmente com criança, a gente não demora no atendimento. Levem as crianças para onde tem toda a estrutura necessária, que no caso é a UPA Jaguaré, a UPA Região Norte e o HCM, aqui em São José do Rio Preto. Tá? No site da Secretaria de Estado tem os pontos estratégicos em todo o estado de São Paulo, locais onde possuem a soroterapia, onde é feita a aplicação do soro em caso de necessidade. Mas aqui em Rio Preto somos privilegiados por terem 3 pontos aí de aplicação em conduta em caso de acidente. Então é muito importante não demorar no atendimento. Aconteceu um acidente, lava o local da picada com água e sabão e corre para o atendimento médico e levem as crianças nesses 3 pontos, porque lá tem toda a estrutura necessária e se houver a necessidade, se o médico que estiver avaliando ali verificar que tem a necessidade do uso do soro, a estrutura necessária vai estar ali pronta para atender aquela criança ali no nosso município. E no caso, se for adulto, né, César, eu sempre aviso, por exemplo, às vezes a pessoa tem a pressão alta, diabetes, alergia à picada de inseto, né, ou problema de rim, por exemplo, alguma coisa referente ao rim, sempre avisar o médico está ciente, né, quem for atender no caso está ciente do estado de saúde daquele paciente, é muito importante, tá? Sim. E após o acidente, né, é importante também estar orientando, né, que geralmente quando acontece um acidente com o escorpião, a dor ela pode durar até 3 dias, né? Segundo relatos de acidentes, a dor é uma dor pulsante, né? Então é muito importante o quê? Fazer compressas mornas para colocar no local da picada. Não tentem fazer nada antes de ser atendido. Após o atendimento, continua com dor, aplica a compressa morna no local da picada. O gelo, ele acentua a dor. Então, a gente não recomenda o uso do gelo para diminuição de dor aí no local da picada. Então, a dor é bem local, então. É local, é dor local. Entendi. César, alguma mensagem, né, referente? Eu tava, né, a gente comentou no início, né, você se apresentou, falou do seu trabalho, né, com relação ao meio ambiente, né, fora, vamos dizer assim, você possui uma empresa que, aliás, é uma especialista em capturar esses tipos de inseto, né? Você quer comentar alguma coisa a respeito sobre isso? Eu trabalho já quase 10 anos com escorpião, já tenho um pouquinho de experiência aí, já vivi muitas situações, graças a Deus nunca fui picado por um escorpião. E temos também uma empresa, a CL Ambiental Consultoria. É uma empresa
referência ambiental aqui no município, trabalhamos com gerenciamento de resíduos sólidos, licenciamento ambiental, perícias ambientais e também trabalhamos com captura de escorpiões em condomínios, em residências. Então, a gente está pronto para atender a população aí, aos nossos clientes, em caso de aparecimento, alguma situação de regularização ambiental, a CL Ambiental está à disposição aí. Temos um site, a CL Ambiental ela tem mais de 35 serviços oferecidos aí para regularização ambiental, e a gente agora tem trabalhado bastante com captura noturna de escorpiões. Então, para quem quer conhecer a CL Ambiental Consultoria, acesse o nosso site. Nosso site é o www.clambientalconsultoria.com. Lá tem todos os nossos serviços, toda a nossa história. Temos também páginas no Facebook, no Instagram, @CL Ambiental Consultoria, no caso do Instagram. LinkedIn também, parece que eu vi lá, né? No LinkedIn ainda eu não tenho, só tenho o meu perfil pessoal, tá, né? que eu vi lá, CL Ambiental. Eu acho que eu coloquei CL Ambiental, não estou lembrado, né? Mas o LinkedIn ainda eu não tenho frequentado muito ainda, né? Tenho tem sido mais assíduo no Instagram, principalmente. Mas quem quiser conhecer nosso trabalho, tem esses canais aí, tem o nosso site e precisando de algum serviço, de alguma regularização ambiental, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, licenciamento ambiental e principalmente também a captura de escorpião, que a gente tem bastante demanda aqui no nosso município, pode entrar em contato conosco. O telefone para contato é 17 996 05 7441. E temos também esses canais aí de Instagram e pelo site aí para poder atender todos os nossos clientes aí com excelência aí. Legal. César, eu quero te presentear com o nosso passaporte, né? Que é Opa, eu fico muito presente, feliz, né? viu? Todo convidado nosso recebe um passaporte. Posso abrir já? Deve. O presente, né? A partir né, da entrega desse passaporte, vamos dizer assim, esse é o nosso, sempre vai ser da casa aqui. Que legal, gente. E sempre que tiver alguma novidade, alguma situação, alguma coisa que queira passar para os nossos, né, ouvintes aí, pessoas que estão nos assistindo, né? É um prazer ter você aqui sempre. Muito obrigado, tá? Douglas. Muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo presente. Pessoal, sigam o canal, sigam o podcast. Isso aqui é informação. Interesse, utilidade pública, é muito importante. Tá seguindo, tá compartilhando os vídeos aqui do podcast. Segue o Douglas na rede social, a gente sempre está disponibilizando informações. Douglas, agradeço muito o presente. Estou muito feliz aqui de poder estar participando de um podcast, do podcast aqui 100% no alvo. E o alvo aqui foi os escorpiões. Hoje foi os escorpiões. E o Aedes aegypti, gente. Então, agradeço muito a presença. É muito gratificante estar aqui, podendo estar passando o meu conhecimento para as pessoas, para que a gente possa salvar vidas, no caso do combate ao Aedes aegypti, no combate aos escorpiões. Agradeço muito a minha presença, o convite. Muito obrigado, Douglas. Opa, sempre seja bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado, viu? Precisando, estou sempre à disposição. Quando você tiver alguma ideia, alguma coisa também, né, a gente está aberto aí para recebê-lo sempre. Tá? E eu já vou tomar meu cafezinho daqui a pouco aqui no meu presente. Viu? Pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, né? A Franco Ambiental, Consultoria Ambiental, né? Que também ela faz certificações, ela faz acompanhamento de padronização e também de certificação para qualidade, a ISO 14000. Ela está presente, né? Na questão, por exemplo, se você tem alguma necessidade de ter um planejamento de um programa de resíduos na sua empresa, também a questão, por exemplo, né, como eu falei, da certificação da 14, acompanhamento, tudo isso a Franco Ambiental Consultoria, né, ela faz perfeitamente para você. A Impacto Engenharia, né, que é uma empresa de consultoria
para melhorar a sua produtividade, melhorar o seu layout de chão de fábrica, aprimorar na questão do PCP, né? Também na questão de suprimentos, que você quer melhorar a sua produtividade, seu produto, né? E ter uma lucratividade maior na sua indústria, a Impacto Engenharia é a indicação para vocês. Heitor Silva, né, que é uma empresa de consultoria em segurança do trabalho. Então, tudo que envolve a segurança do trabalho dentro da sua empresa, né, uma consultoria mais perto de você, empresário, né, que te dê soluções, né, tanto de segurança do trabalho como saúde ocupacional, a Heitor Silva é a indicação. Macfil, né, a Macfil Locações de Máquinas e Equipamentos para a Construção Civil, né, a Macfil é não só a maior, mas como a melhor empresa, né, do segmento de locações de máquinas e equipamentos para a construção civil e indústrias, né, muito forte na questão de locação de plataformas elevatórias. Se você tem um trabalho em altura, exige uma plataforma elevatória para a execução desse trabalho, a Macfil é a solução e também é a mais indicada para poder te atender perfeitamente e também sempre estar acompanhando você aí na sua empresa. Então, pensou em locação de máquinas e equipamentos para construção civil, pensou em trabalho em altura, onde exige plataforma elevatória, Macfil vai te dar todo o suporte que você precisa e locar os melhores equipamentos. A Norminha Net, né, que é uma revista digital, tá? Toda semana surgem novidades, surgem acontecimentos do dia a dia relacionados à segurança, meio ambiente, à legislação, a questão também de necessidades de aprimoramento, de cursos, né? Então, a Norminha Net está em todo, não só no estado de São Paulo, mas todo o Brasil e também, né, a gente até brinca que já está internacional. Então, se você pensa em se atualizar, saber do que está acontecendo, acesse lá a Norminha Net, norminhanet.br, que você vai ter todas as informações da área de segurança e saúde ocupacional. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do nosso episódio, né? Foi um prazer ter o César conosco aqui, um pouco para falar sobre o momento da questão do Aedes aegypti, de casos de dengue, e principalmente do escorpião, né? Trouxe bastante informações sobre o escorpião, que nessa época do ano também causa bastante acidentes. E muito obrigado por estar conosco e até o próximo episódio.